Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira. Hoje daremos destaque à saúde. A Polícia Militar realiza operações em Petrópolis com o objetivo de apreender motos irregulares. Mais de 572 condutores já foram autuados. O Verão SPC Brasil é prorrogado até o dia 23 de dezembro e oferece descontos de até 99% para a população. O movimento UNITA questiona a paralisação das obras na rua Gante Moço, em Petrópolis. O prazo de entrega das intervenções se encerra no próximo dia 25 de dezembro. E o CDBV recebeu mais um troféu, desta vez de segundo lugar, no maior campeonato de voleibol do estado do Rio de Janeiro, a Liverge. E a cerimônia de posse dos vereadores eleitos, prefeito e vice-prefeito em Nova Friburgo, já tem data confirmada. O evento vai ser realizado no dia 1º de janeiro de 2025. O diálogo com o objetivo de diminuir os riscos em procedimentos cirúrgicos com o auxílio da tecnologia. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Mais uma edição do Correio Petropolitano Debate ao vivo, começando aqui para você na TV Correio da Manhã. A gente também tem a nossa programação ao vivo pelas nossas redes sociais, pelo nosso canal do YouTube e na nossa página do Facebook em TV Correio da Manhã. Além disso, no nosso site, tvc16.com, você também tem acesso à nossa programação ao vivo. Antes de dar início aqui ao Correio Petropolitano Debate, vou mandar um abraço para o pastor Henrique. Pastor Henrique é o meu pastor lá na igreja, no Projeto Semear na Estrada da Saudade, e ele está sempre acompanhando o Correio Petropolitano Debate, viu, gente? Inclusive, comenta, né, com os irmãos lá da igreja que todos os dias ele está ali acompanhando ao vivo. E, obviamente, ontem, por ter sido aniversário dele, eu não poderia deixar aqui de deixar mais uma vez os meus parabéns, que Deus continue te abençoando e obrigado também pelo carinho e pela audiência. Lembrando, você também pode participar que está em casa pelos nossos canais que a gente tem, que é o e-mail e o nosso WhatsApp. O e-mail tvccorreidamanhã@gmail.com e o nosso WhatsApp DDD 24 99323 1675. Por eles você pode mandar sugestões de reportagens, fotos, vídeos e denúncias para a nossa equipe. É sempre importante se identificar e citar o problema que está acontecendo para a nossa equipe, há quanto tempo que está daquele jeito, e a nossa equipe entra em contato, traz aqui, inclusive, no nosso quadro Você na TVC, os anseios da população. A gente começa a edição de hoje comentando sobre as operações do 26º Batalhão de Polícia Militar em Petrópolis. Desde o início das operações, mais de 500 pessoas foram autuadas na cidade, inclusive a Úrsula Cury, que é a porta-voz do 26º Batalhão de Polícia Militar, divulgou um vídeo nas redes sociais da corporação comentando sobre mais uma operação que foi realizada na última quinta-feira. Vamos acompanhar. Na tarde desta quinta-feira, após a abordagem no centro de Petrópolis, um homem já conhecido aqui nas mídias sociais pela prática de condutas criminosas de direção perigosa foi encaminhado até a 105ª Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos. Na ocasião, também foi constatada que a moto utilizada por ele é produto de crime, estelionato, com registro na cidade de Cabo Frio. Além disso, também foi aberto inquérito policial para averiguar o crime de direção perigosa praticada por ele. As nossas ações contra as motos ilegais e irregulares permanecem por toda a cidade de Petrópolis e por tempo indeterminado. Conte com a Polícia Militar, conte com o 26º Batalhão. Tá, e a gente acompanhando, isso acaba sendo um desdobramento, né, gente, daquilo que a gente trouxe aqui ao vivo no Correio Petropolitano Debate. Aquele vídeo que foi amplamente, inclusive, divulgado pelas redes sociais, na verdade, de dois homens ali que pilotavam as motos
na calçada, em frente ao ponto de ônibus ali, em frente a hoje, que é a Faetec, mas ao antigo Fórum, aqui no centro da cidade, na Rua do Imperador, e em alta velocidade, empinando a moto, com manobras perigosas, enfim, e que se reverberou nessas operações que estão acontecendo agora ao longo dessa semana e dessa última semana. Mas a gente nota, até pelos índices que foram divulgados pela Polícia Militar, mais de 572 autuações, ou seja, é muita irregularidade. É um trabalho que quem deveria estar realizando era a CPTrans. Um trabalho de fiscalização, de acompanhamento do que está dos veículos que estão circulando em Petrópolis. A gente sabe que em ocasiões específicas acontece de fato, às vezes a pessoa ali teve um problema naquele ano, um problema de saúde com algum parente, um familiar. Às vezes a documentação do veículo não está, às vezes, em dia, ou então falta parte daquela documentação. Mas aí você vai entender um pouco. Agora, quando você pega esse tipo de atitude, de ficar empinando moto em via pública, em calçada, em alta velocidade, com o veículo adulterado, e aí você pega a moto, tá irregular, a situação fica complicada, né? E se são mais de 500 autuações, mostra hoje que a CPTrans é um órgão que não precisaria existir, se for levar em consideração. Porque o problema dos ônibus após o recebimento continuou. Das denúncias. Além disso, a gente teve problema referente aí à organização dos eventos em Petrópolis, trânsito para lá, trânsito para cá, até para o próprio Natal Imperial desse ano. As intervenções, né, em algumas ruas aqui da cidade vão ser temporárias. E aí você teve ano passado também problema com os ônibus de turismo na cidade. Aí agora falta de fiscalização desses veículos, principalmente das motos, que a gente vê aí, a quantidade de irregularidades. E continua. Essa é a grande verdade. Então a gente espera que a CPTrans possa atuar com o objetivo que ela deveria cumprir, que é fiscalizar o trânsito, que é melhorar o trânsito e garantir as condições mínimas para a população. Porque uma situação como essa não pode mais acontecer na cidade e a gente espera que, obviamente, não só a CPTrans, a Polícia Militar possa operar com as fiscalizações, mas que a população tenha a consciência, gente. Porque, obviamente, ninguém está aqui para falar que tem que perder a moto, o veículo, que seja. Mas ter a consciência de que se está de forma irregular, se o cano de descarga, por exemplo, da moto emite o decibel maior do que deveria, coloca o original, ou coloca, a gente sabe, existe. Eu, inclusive, já tive moto, ó, sou apaixonado pelo veículo, mas utilizava de acordo com as regras, de acordo com a legislação. Dá para personalizar? Dá. Quer ter, né, uma aparência mais esportiva, enfim, seja lá o que for, mas dentro da lei, dentro da legalidade. Porque depois ainda quer culpar a Polícia Militar, ou a CPTrans, ou o Detran, de que estão apreendendo as motos. Mas aí também a população não ajuda em determinados casos, né? É preciso um pouco mais de consciência também nessa situação. A concessionária Águas do Imperador informou que o abastecimento de água vai ser interrompido no distrito de Pedro do Rio, em Petrópolis, na próxima segunda-feira, dia 16 de dezembro. Atenção, você morador da região. A interrupção vai ser realizada a partir das 7 horas da manhã para uma intervenção programada na estação de tratamento de água de Pedro do Rio. Ainda de acordo com a concessionária, existe a previsão de que o abastecimento seja retomado de maneira gradativa a partir das 2 horas da tarde da própria segunda-feira. Ou seja, você, inclusive, tem que tomar cuidado. Domingos, né, a gente tem a tendência de ficar mais tempo dentro de casa e consome, consequentemente, mais água. Então, economize água durante esse domingo e também na segunda-feira, já que esse retorno, né, digamos assim, o reabastecimento vai ser realizado de forma gradativa. Então pode ser que seja logo depois das 2 horas, assim que o serviço for finalizado, mas pode levar um pouco mais de tempo. Então, para não correr o risco de desabastecimento, economize água nesse período. Mudando de assunto,
A gente fala agora sobre uma denúncia que apontou 2.000 metros quadrados de área degradada e que foram identificados na última quarta-feira em Petrópolis, após policiais militares do Comando de Polícia Ambiental, o PAM, ter recebido uma denúncia sobre desmatamento e loteamento irregular. Foi encaminhado pelo Linha Verde, o programa do Disque Denúncia voltado para o meio ambiente. Após o recebimento das denúncias, a equipe da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual dos Três Picos seguiu até a estrada Guilhermino Martinho, distrito de Pedro do Rio, onde no local que estava fechado e com uma placa de terreno de aluguel ou venda do terreno, indo se encontrar ao que tinha sido comunicado na denúncia. As buscas foram realizadas no entorno com o intuito de identificar possíveis suspeitos. Diante da situação, os policiais militares se deslocaram à 76ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde, após perícia, a ocorrência foi registrada. Aí a gente acompanhando então, a gente fala agora sobre atraso de obra, gente. É mais um problema, viu? O prometido presente de Natal aos moradores de Itaipava, as obras de alargamento e pavimentação da rua Joaquim Agante Moço, aquela via que fica logo atrás ali do Parque de Exposições, seguem paralisadas, viu? Mesmo com o prazo final de entrega previsto para agora, dia 25 de dezembro. O movimento UNITA, Unidos por Itaipava, expressa preocupação com a total falta de movimentação de homens e máquinas na via há semanas e que deveria estar em pleno andamento para cumprir o cronograma ampliado pela Prefeitura. O atraso, que inicialmente era de 2 meses, resultou em uma extensão de mais 120 dias no prazo final, ou seja, de 4 meses, e de acordo com o movimento, ao invés das obras avançarem, elas permanecem estagnadas. As obras da Agante Moço tinham conclusão inicial para serem finalizadas em agosto. Após esse primeiro atraso, a Prefeitura então anunciou essa ampliação por mais 120 dias, prometendo que a via estaria pronta até o Natal. Contudo, os empresários e moradores observaram que desde então não há qualquer movimentação no local. A situação preocupa ainda mais pela relevância da via, que serve como uma alternativa ao trânsito pesado na estrada União e Indústria. O UNITA já havia alertado anteriormente que a conclusão da obra não resolveria os gargalos do trânsito na região sem intervenções complementares, como, por exemplo, melhoria nas pontes de Bom Sucesso e do Horto Mercado, indicadas em estudo realizado pelo COP-UFRJ. Mas seria uma opção para os motoristas em situações mais extremas. O movimento também critica a ausência de infraestrutura básica, como iluminação e sinalização na via, que seguem em condições precárias, com buracos e trechos cedidos, pelo menos desde as chuvas de 2022. E, de fato, gente, aquela ali é uma via que auxilia muitos moradores, principalmente que moram ali na região de Nogueira, que precisam ter o acesso, por exemplo, para Itaipava, e que em alguns casos a gente sabe, principalmente no fim de semana, fica muito movimentado aquele trecho ali de Bom Sucesso, até você chegar à reta de Itaipava, né, ali a parte realmente gastronômica da região. E o que acontece? A via está em péssimas condições. E agora, chegando esse período de chuva, a tendência é que piore, porque aí o buraco que está ali, a cratera que se abre, vai alargando ainda mais, a situação não se resolve e daqui a pouco o que acontece? Fica basicamente inviável passar pela via, porque aí vai quebrar o carro, aí quebra o amortecedor, não tem iluminação, então se porventura a pessoa que não conhece o local, não conhece a via, acaba se acidentando, tendo um problema com um veículo, aí pronto, para a cidade toda. Então a gente espera que a Prefeitura de Petrópolis cumpra com o prazo, o que a gente sabe que às vezes é difícil, né? Afinal, anunciou recentemente o início das intervenções na estrada do Brejal, mas não finaliza outras intervenções. Por que não finaliza uma para começar a outra, né? Aí ficam 2 obras inacabadas, impressionante. Enfim, mudando de assunto, vamos falar sobre esporte. A equipe infanto masculina do CNBV, a equipe petropolitana de voleibol, recebeu mais um troféu em 2024. Dessa vez o mérito foi dado após uma final acirrada em jogo válido pela final da Taça Prata na Liverge. E a equipe petropolitana, apesar dos esforços, ficou com o 2º lugar na competição. O jogo foi contra o Nova Iguaçu, que venceu a partida por 2 sets a 0.
A Liverge é o maior campeonato de voleibol do estado do Rio de Janeiro e em 2024 contou com 10 equipes na categoria infanto. A primeira fase da competição é realizada por fase de grupos, cujos primeiros colocados avançam para as eliminatórias. A Liverge contou com mais de 200 equipes, considerando todas as categorias. E após ainda falando sobre a equipe, falando agora sobre a equipe pré-mirim feminina, que você inclusive já viu a foto aí na tela, que é essa daí que você está vendo nesse momento, a equipe pré-mirim, após o segundo lugar no início da temporada desse ano, se consagrou campeã da Copa Super Crack num fim de semana passado, ao vencer o Vôlei Futuro por 2-1. A partida foi realizada no Colégio Brasileiro, localizado no bairro de São Cristóvão, na cidade do Rio de Janeiro. Para alcançar a final, a equipe de Petrópolis passou por adversários como o caso dos Açores, Super 7 e também a equipe CDBV-B, que é formada por atletas de 12 e 13 anos que fizeram sua primeira participação em competições e ficaram com o quarto lugar. Em fevereiro deste ano, a equipe mirim do CDBV já havia conquistado o segundo lugar na Copa Super Crack após uma final acirrada contra a Academia Vôlei. Esta foi a segunda edição da competição, que contou com 5 equipes e que tem como objetivo aprimorar as técnicas e o ritmo de jogo das atletas. Somente em 2024, trazendo um balanço aqui referente à equipe petropolitana, o CDBV acumulou 9 troféus em competições, incluindo 3 troféus da Copa Super Crack, sendo primeiro e segundo lugar mirim feminino e 1 com infantil feminino, além de 2 na Copa Papucai, sendo primeiro lugar feminino na primeira e também na segunda edição, bicampeonato municipal com a equipe adulta e o segundo lugar na Copa Magé, no caso com a categoria feminina, e com o infantil masculino foi o troféu com o segundo lugar também na Copa Papucaia, além agora também da Liverge. Ano passado, em 2023, que a equipe também conquistou, nesse caso, a taça bronze com a equipe infantil feminina. Parabéns aí aos atletas, né? Importante ter representatividade de Petrópolis competindo em várias cidades do estado do Rio de Janeiro e trazendo também troféus para a cidade imperial. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco para trazer para você a previsão do tempo para esse fim de semana e, claro, mais informações sobre a nossa região de cobertura. Então, por isso, não saia daí, a gente volta já já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro.
campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Correio Petropolitano Debate de volta. Chegou o momento de saber como que fica a previsão do tempo para o fim de semana. Vamos então à previsão do tempo para esse fim de semana. E de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, a previsão de chuva, viu, para esse fim de semana aqui para as nossas cidades de região de cobertura. Mas o calor continua aqui para as nossas cidades, viu? A gente já consegue ver aqui no nosso telão, então, a previsão tanto para sábado quanto para domingo. Sábado aqui do lado esquerdo, domingo do lado direito. E a gente começa então com a previsão do tempo em Nova Friburgo. E que há tendência de elevação na temperatura mínima e previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante o sábado. As temperaturas devem variar entre mínima de 14 e máxima de 23 graus. No domingo, elevação nas temperaturas que variam então na cidade, veja só, entre mínima de 16 e máxima de 26 graus. E a chuva permanece. Em Teresópolis, o sábado será de muita nebulosidade durante todo o dia e acompanhado de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas na cidade vão variar entre mínima de 14 e máxima de 24 graus. No domingo, mínima de 15 e máxima então de 26 graus. O dia será nublado e também com pancadas de chuva. O sábado, em Petrópolis, já amanhece com chuva, viu, gente? E muita nebulosidade que se acentuam no período da tarde, quando há possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Com ventos fracos, as temperaturas vão registrar elevação e variam entre mínima de 16 e máxima de 27 graus. Veja só, para domingo, gente, a máxima chega a 30, mas o dia também vai ser similar. Dia nublado, pancadas de chuva, só que a gente tem aí uma elevação na temperatura, então mínima de 17, máxima de 30 graus, vai ficar ainda mais quente em Petrópolis no domingo. A previsão do tempo para Paraíba do Sul neste sábado é de estabilidade nas temperaturas e céu entre nuvens. A chuva também marca presença na cidade e pode ser acompanhada de trovoadas isoladas, que se estendem até a noite. As variações de temperatura serão entre mínima de 19, e máxima de 28 graus. No domingo, a previsão de pancadas de chuva permanece, com variação entre mínima de 20 e máxima de 28 graus. O fim de semana também será chuvoso em Três Rios. No sábado, a chuva começa logo pela manhã e permanece durante todo o dia, sendo que à tarde e à noite podem ocorrer pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas. Apesar da chuva, a gente já consegue ver aqui, a previsão do tempo é agradável, com variação entre mínima de 20 e máxima de 29 graus. No domingo, as temperaturas se mantêm estáveis e o dia será nublado, como a gente vê, mínima de 20, máxima de 29 graus, também a possibilidade de chuva para o fim de semana, ou domingo mais especificamente também em Três Rios. Vamos colocar só em tela cheia para você então, para acompanhar como que fica o panorama completo da previsão do tempo para esse fim de semana em todas as cidades da nossa região de cobertura. Apesar da chuva, a gente vê aí uma elevação nas temperaturas, principalmente em Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, e Paraíba do Sul e Três Rios, em que o dia já estava mais quente, assim como essa sexta-feira. Se mantém aí as temperaturas, apesar também de chegar aí aos 29 graus de temperatura máxima, e assim a gente finaliza a previsão do tempo para o fim de semana.
a gente sai da previsão do tempo e vai para o nosso quadro Correio Político. A cerimônia de posse dos vereadores eleitos, prefeito e vice-prefeito em Nova Friburgo já tem data confirmada. O evento que inaugura a nova legislatura vai acontecer no dia 1º de janeiro de 2025 e será dividido em 2 momentos. Pela manhã, às 11 horas da manhã, no plenário Jean Bazet, em que tomam posse os membros do parlamento, e às 4 horas da tarde, no Teatro Municipal Laércio Ventura, que será a vez dos membros do Poder Executivo Municipal, ou seja, que inclui o prefeito e o secretariado. De acordo com o rito de cerimônia de posse dos vereadores, logo após a abertura da sessão, o presidente da sessão convidará 4 vereadores de partidos diferentes para ocuparem ad hoc os cargos de mesa e proclamar os nomes dos vereadores diplomados. Em seguida, ocorre o compromisso solene dos empossados. Por fim, os novos parlamentares terão até 7 minutos caso queiram se pronunciar na posse. Ou seja, a gente vai acompanhar também, inclusive ao vivo aqui na nossa TV Correio da Manhã, até a posse, inclusive também em Petrópolis. Lembrando que também vai ser realizada no dia 1º de janeiro de 2025. E a gente vai estar aqui trazendo todas as informações para você sobre essa transição do governo. A gente que já tem ao longo da nossa programação, desde as eleições realizadas em outubro, no dia 6, no dia 27, levado até você que está em casa as informações referentes ao governo de transição, aos novos secretários que estão sendo anunciados e, obviamente, não deixaríamos de trazer também para você a posse dos novos vereadores e também do novo prefeito. E assim a gente finaliza o Correio Político de hoje. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido e a gente volta daqui a pouquinho. Você vai acompanhar mais uma vez aqui com a gente uma entrevista que fizemos para falar sobre procedimentos cirúrgicos e também da evolução tecnológica que tem auxiliado e diminuído os riscos, principalmente em situação de arritmias cardíacas. Então não saia daí porque o intervalo é rápido e a gente volta já já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala.
É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos, do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. A nossa entrevista, doutor Tayane. Primeiramente, obrigado pela presença mais uma vez aqui com a gente para falar um pouquinho, né, sobre a área da saúde, que é extremamente importante, mas hoje, especificamente, a gente traz aí um marco referente à trajetória, né, principalmente sua e da sua equipe também, referentes, então, aí a 200 procedimentos que foram realizados aqui em Petrópolis, intervencionistas. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse marco e, claro, se apresentasse para a gente mais uma vez. Olá, boa tarde. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre esse assunto que eu gosto pouco. Para não perder a piada, é um assunto palpitante, né, falando de arritmia. Mas, assim, para quem já me conhece, oi, e para quem não conhece, sou o Tayane, eu sou cardiologista especializado em arritmia. Eu costumo dizer que a parte elétrica do coração... eu gostei da piada. Essa piada é boa, né? Eu sempre faço. Eu sou igual o tio do pavê. Tipo de pessoa que gosta, sabe? Aí não tem jeito, eu não seguro a risada. Eu sou igual o tio do pavê. Eu vou fazer essa piada toda vez, cara. Vou esquecer e faço de novo. Muito bom, muito bom. Vamos retomar aqui, doutor. Obrigado. Vamos lá. Bom, então, assim, sou especializado em arritmia, que é a parte elétrica do coração. Eu costumo brincar que o coração é uma casa, né? Tem a parte hidráulica, mecânica, elétrica, as paredes. Bom, o tema principal é falar sobre o marco que a gente atingiu e a gente acabou já ultrapassando com alguma folga, porque na quinta-feira passada a gente atingiu 200 casos de tratamento intervencionista das arritmias na equipe que eu faço parte, né? Já tiveram alguns outros antes de eu chegar, e de 2019 para cá eu tenho feito a grande maioria. Missão da Tereza, né, na equipe de cardiologia que é coordenada pelo Dr. Nélio. A convite dele, eu estou lá. Já estou lá desde 2011, desde antes da formatura, e fiquei. E aí, na quinta-feira, a gente já atingiu 200 casos, né? Só que eu estava operado, então eu voltei a trabalhar essa semana, eu voltei com gás total e a gente já fez mais 7, então já são 207. E opa, maravilha! É um marco bastante importante, porque a gente começou no início da pandemia, né? Então, apesar do caos que foi, a gente conseguiu implementar e vem aumentando esses números cada vez mais. Outra coisa muito legal também, que é quase em primeira mão, né? Algumas pessoas já estão sabendo, mas assim, não falei pessoalmente sobre isso ainda, é que a gente fez pela primeira vez, usou a tecnologia de PFA, né? Que é o PFA, que é a ablação de campo pulsado, que é um treinamento que eu fiz na Espanha no passado, chegou no Brasil no final de julho, e a gente já tem alguns casos no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o pioneiro no Brasil, com, sei lá, quase 50 casos, não tenho certeza absoluta. A equipe da Rede D'Or e em Niterói, o Dr. Nilson Araújo e o Dr. Cláudio Munhoz, que trabalham comigo. Eu fui aluno deles e agora a gente trabalha junto. É a equipe que mais tem casos, a gente conseguiu trazer essa tecnologia para Petrópolis, que é a mais moderna na atualidade no tratamento da fibrilação atrial. Ela assim, as outras são ótimas, mas essa, além de ser ótima, ela é mais ágil, então o procedimento de 1h30, 2 horas passa para 40 minutos. Além disso, as complicações possíveis das outras que limitam o procedimento não existem nessa. Então, ela aparentemente é muito mais segura, mais ágil, com uma eficácia no mínimo igual.
Alguns estudos indicam superioridade, mas ainda é cedo para falar que é superior. Pelo menos igual é nesse momento, né? Então, assim, é uma coisa muito legal. Isso mostra, mais uma vez, Petrópolis na frente do tratamento de cardiologia, não só na área carioca, mas até a nível nacional. A gente está numa cidade de 300 mil habitantes, mais ou menos, que as pessoas têm o péssimo hábito de achar que uma cidade do interior é serra. Já me perguntaram se aqui tinha hospital uma vez, enfim. E aí a gente está, mais uma vez, no top aí, no Rio de Janeiro. Só tem no Rio e em Niterói, mas Niterói é quase capital, né? Assim, tá 10 quilômetros, só atravessar a ponte você está em Niterói. Nenhuma outra cidade do estado teve ainda. São Paulo, por exemplo, não tem 3, 4 municípios do estado que tem. Brasília teve o primeiro há 15 dias, para você ter uma ideia. Então, a gente já tem 3 casos aqui em Petrópolis, é uma coisa bastante significativa, e isso só tende a melhorar. Doutor, a gente vê, então, grandes avanços, inclusive, na saúde, que mostra aí, né, como que também tem avançado não só as questões relacionadas à tecnologia, mas os procedimentos, enfim, que de alguma forma facilitam também esse processo. E aí, a pergunta que eu queria fazer justamente é essa: como que você vê hoje, né, você trabalhando nessa equipe, com mais de 200 atendimentos sendo realizados, mais de 200 procedimentos intervencionistas, como que você vê o avanço desde 2011, quando você começou, para hoje em dia, mais especificamente? Bom, isso na arritmia o avanço é bastante grande, né? A gente, mesmo em lugares que já faziam muito em 2011, hoje fazem muito mais e com tecnologias impressionantemente mais novas. Está falando de 10 anos só, 10 não, 13, mas em torno de 10 anos, mais ou menos, que a tecnologia melhorou muito mais que 100%, né? Em questão de eficácia e segurança. Coisas que a gente falava, vamos tentar, hoje a gente já faz. Para você ter uma ideia, uma das arritmias que é a segunda mais comum do mundo e sustentada a mais comum, que é a fibrilação atrial, e talvez uma das piores complicações seja o AVC isquêmico, que é o popular chamado de derrame, né? Antigamente a gente fazia assim, a ablação como última tentativa desesperada, mas mesmo assim com algumas ressalvas, né? E as diretrizes todas internacionais hoje já dizem o contrário, é a primeira tentativa. É assim, primeira tentativa de tratamento. A primeira, vamos mudar, beber menos, melhorar a alimentação, dormir melhor, enfim. Mas do ponto de vista terapêutico, a ablação já pode ser como primeiro tratamento, na linha de frente. E no final do ano passado, saiu um estudo bastante significativo que pegou pacientes na fila de transplante cardíaco que desenvolviam essa arritmia em algum momento nesse período, e o tratamento dessa arritmia muitas vezes tirou o paciente da fila de transplante ou pelo menos postergou esse retorno à fila. É óbvio que não estou falando que isso cura a insuficiência cardíaca ou tira o paciente, mas trata um componente elétrico de forma tão importante que a gente consegue melhorar muito a ponto do paciente não precisar mais do transplante ou ganhar muito mais tempo. Isso falando só da ablação, sem contar as outras tecnologias de estimulação com marca-passos mais modernos, sincronizadores, enfim. No final de semana também a gente fez um implante de um monitor. Eu brinco que é um chip do tamanho de um pendrive, mais ou menos mais fino, que fica no subcutâneo e faz eletrocardiograma, é um holter que dura até 4 anos de bateria. Então, assim, está na dúvida de uma arritmia, não consegue documentar, eu consigo botar um negócio subcutâneo que não dá nem para ver, e ele fica monitorizando até de 2 a 4 anos, dependendo da marca. E algumas marcas têm comunicação com o celular do próprio paciente. Então, em qualquer lugar do planeta que o paciente estiver com o sinal do celular, qualquer arritmia que ele tiver, esse aparelho registra e envia para uma central e em poucas horas chega para mim. Se o paciente apertar enviar agora, eu recebo no meu e-mail em 30 minutos, talvez. Isso dá uma segurança muito grande, né? Então, a gente tem cada vez mais chance de tratar e oferecer melhores coisas para o paciente. Doutor, você comentou logo no início aqui da nossa entrevista também sobre esses avanços referentes, por exemplo, ao tratamento e que ele é mais encurtado, ele é menor, né? Diminuiu aí basicamente na metade, 1h30 para 40 minutos. Queria que você explicasse na prática qual a importância dessa redução de tempo, seja para o médico, seja para o paciente. Isso é bom para todo mundo. Assim, é cientificamente comprovado que procedimento, quanto mais longo, mais complicações tem. Complicações inerentes ao procedimento, complicações inerentes ao cansaço da equipe, a gravidade do paciente. Então, assim, a gente sabe que a partir de X tempo, estou falando em arritmia basicamente, tá? Poderia falar de outras áreas, mas vou focar na parte que eu faço todo dia. Quando eu passo um tempo de sala, um tempo de procedimento maior que um determinado número, que não vou falar porque senão gera um fantasma, a gente sabe que as complicações,
aumentam progressivamente de forma considerável. Além disso, você fazer um procedimento pela metade do tempo, isso significa metade do tempo do paciente em anestesia geral, metade do tempo da equipe submetida ao cansaço, aquilo ali, e na prática é o dobro de pacientes que a gente consegue fazer no dia, porque a gente fez numa manhã 3 casos, começando às 9 e acabando no dia. Normalmente a gente começaria às 9 e acabaria às 11, 11h30, um caso. Entendeu? Por mais que seja metade do tempo, ele é tão mais a logística é tão melhor que é metade do tempo propriamente dito eu fazendo, mas a preparação e o término também quase metade. Então a gente encurta muito mais o tempo. Então talvez a gente gaste um terço, um pouco mais do tempo total entre começar efetivamente fazer e terminar em relação aos procedimentos normais. Né? Eu sempre falo isso com o paciente, falo assim, doutor, dura quanto tempo? Eu falo, depende, para você, para a família ou para mim. Porque o paciente ele não tem noção do tempo que está anestesiado, então faz muito pouca diferença. Para mim vai durar 50 minutos, que seja. A família dura umas 4 horas, porque é tempo dele ser levado ao setor, ser preparado, anestesiado. Eu começo, termino, acordo da anestesia. Então demora muito, né? Isso melhora para todo mundo. Sem contar o cansaço, a capacidade. Se a gente, nesse momento não é uma realidade, mas se a gente pensar a nível SUS, por exemplo, e assim, quem dera que no futuro próximo, ainda distante, mas que no futuro próximo isso seja possível, que a gente tem uma fila de 50 pacientes, eu consigo fazer um negócio em meia hora ou em 1 hora, é melhor fazer em meia hora, porque eu consigo atender mais pacientes. Eu não estou querendo fazer para ir embora, né? Querendo fazer para poder tratar mais pessoas com a mesma segurança, com o mesmo resultado e com talvez muito mais segurança, porque você não está cansado, né? Perfeitamente. Doutor, eu queria também citar uma outra questão aqui, além desse número expressante que a gente tem, que a gente acabou de citar aqui, referente aos procedimentos, a partir desse mês também vai ter um novo desafio, né, de liderar aí um serviço especializado em arritmia e eletrofisiologia, isso mesmo, só que em Teresópolis, né, a cidade vizinha aqui, como que está sendo a expectativa também e de liderar também agora esse grupo? Bom, a expectativa é a melhor possível, né? Assim, isso, em 2019, quando o Dr. Nelly me deu a chance de começar a fazer os procedimentos aqui em Petrópolis, por mais que aqui já existisse uma cardiologia bastante avançada, e de fato a cardiologia petropolitana de Santa Teresa principalmente, mas tem outros serviços que também fazem bastante coisa, mas eu posso falar de lá porque eu sei os números com detalhe. Aí fazer lá já foi uma coisa bem legal. E Teresópolis foi uma oportunidade muito boa, porque o chefe da cardiologia não, o coordenador do CTI cardiológico lá é muito amigo meu, e lá nunca teve nada do tipo, né? E assim, o hospital lá está crescendo, eles estão investindo muito, é o hospital universitário, né? O hospital da FES, que é a Faculdade lá de Teresópolis, e agora eles estão querendo que tenha todas as áreas. E aí me deram a oportunidade de estruturar um serviço do zero, da parte de arritmia, né? Eletrofisiologia é a parte invasiva, basicamente, do que a gente, desses 200 casos, por exemplo, a gente fazer lá. E aí, na semana que vem, dia 17, é o primeiro dia que eu vou fazer um consultório lá. Eu vou atender pessoalmente lá nos pacientes, para fazer uma filtragem ou selecionar aqueles que precisam ou que vão ser submetidos à cirurgia. E como é que vai ser esse resultado, só o tempo vai dizer. Tem todo um embate com convênio, contratos. E primeira vez é mais difícil. Depois você faz uns 2 ou 3, o fluxo já fica meio estabelecido e fica mais fácil, né? Mas bastante expectativa. Teresópolis é uma cidade que vem crescendo, o hospital vem crescendo, a FES tem investido, os outros órgãos lá que gerem o hospital, enfim, tem bastante expectativa para dar bastante certo, né? Vamos ver. E, doutor, pegando essa parte, eu gancho na sua fala, um hospital universitário, qual que é também a necessidade ou a importância que tem você levar a sua experiência com esses procedimentos, com os avanços que já foram citados, inclusive até pela própria última entrevista que a gente fez aqui, que foi um procedimento inédito, realizado em Petrópolis, e de levar essa bagagem, essa experiência justamente para um público mais jovem, que também já está mais habituado com tecnologia. Isso, de alguma forma, pode trazer mais avanços futuros para a medicina e, obviamente, também para o setor de cardiologia? A expectativa é essa, né? Eu acho que o acadêmico, né, de qualquer área, né, a pessoa que está estudando alguma coisa, quanto mais chance tem de ver o que tem de mais moderno, tem que ver do básico, que é óbvio que tem que ver o básico, não é para esquecer o básico, não é isso, mas quanto mais chance que ele tem de ver, mais chance ele tem de aprender, de se interessar e de buscar aquilo, né? Assim, se o cara que nunca ouviu falar, ele não vai se dedicar a fazer arritmia se ele nem sabe o que existe, por exemplo. E aí, para o acadêmico, a chance de ter é muito boa. E para a gente, né, para o médico, para o professor, eu adoro. A chance de estar com o acadêmico me deixa muito mais animado, né? Porque, por mim, eu estaria sempre. Não que seja muito fácil do ponto de vista profissional, mas a carreira acadêmica, ter a chance de ter a faculdade, enfim, perto é muito legal. Isso aumenta o interesse, mostra mais, chama o estudo e a gente também acaba sendo impulsionado a estudar mais, né?
acho bastante produtiva essa relação com o estudante, porque motiva todo mundo a evoluir. Maravilha. Doutor, a gente caminhando aqui para esse fim do nosso bate-papo, além desses avanços que a gente citou, dos procedimentos, desse trabalho agora que vai ser realizado em Teresópolis, você também foi aí um dos destaques durante o Cardiologia Doc, que aconteceu também nesse mês de novembro. Queria que você falasse um pouquinho sobre o evento, a premiação, como que acontece e também, é claro, qual que é o reflexo de ter esse reconhecimento. Bom, então vamos lá. O evento, na verdade, chama Sabador, né? Que é um evento, é Sabador de sábado na Rede Dor de Tecnologia, né? E é um evento da Cardiologia Dor. Posso estar enganado, mas tem criação, ou pelo menos participação na criação da doutora Olga, que hoje é a chefe da cardiologia, junto com o doutor Denilson Albuquerque à época. Isso vem se perpetuando, é uma rotina na Rede Dor, a gente ter um sábado, eu não sei exatamente a periodicidade, mas cada vez um hospital recebe, então tem o Sabador de Caxias, de Niterói, de Copacabana, da Zona Oeste, lá no Campo Grande, enfim. E aí são convidados pessoas dentro da cardiologia e aí de mais diversas áreas para falar do que faz e para manter a educação médica, né? O objetivo, na verdade, é que a gente se mantenha estudando e atualizado. A equipe senta lá para ver o especialista colega ou especialista de uma área muito próxima falar do que a gente pode oferecer de melhor e está sempre buscando oferecer. E, na verdade, não é que foi um prêmio, na verdade, foi um prêmio indireto, porque foi muito bom participar, porque eu estou completando um ano lá no Caxias Dor, ajudando na rotina do hospital, na parte de arritmia, junto com outros colegas. E esse ano a gente aumentou muito a produtividade do hospital, em quase... Em determinado momento foi 600%, agora tem em torno de 300% de aumento na realização de procedimentos em arritmia, né? Nas ablações, por exemplo. Esse ano a gente está com quase 80 casos realizados lá no hospital já. Então, assim, o hospital tem um potencial enorme, uma população gigantesca em volta, com toda a estrutura, como todos os hospitais da Rede Dor, e participar disso, poder mostrar o que a gente já fazia, mas agora em muito maior escala, foi bastante legal dividir com o pessoal lá. Então, foi um prêmio, assim, pessoal, não um prêmio palpável, sabe? Um prêmio mais, assim, subjetivo, de satisfação por estar tendo um resultado dentro do que a gente gosta de fazer e sendo reconhecido pelos próprios médicos e pela população que tem procurado. Maravilha. Doutor, eu vou aproveitar então, essa oportunidade aqui, que eu estou com um especialista da área, e a gente está agora nesse período de transição de estações, né? A gente passou do inverno, primavera, a gente tem verão. A gente pode citar, por exemplo, algum cuidado? Existe alguma diferença no organismo, ou até para quem tem algum fator de risco, justamente durante esse período, que poderia dar alguma orientação ou cuidados durante esse período? Eu acho que a transição climática, nesse momento, a principal atenção do ponto de vista cardiovascular e de saúde é a hidratação, né? O calor aumenta muito a chance de desidratação e as consequências disso. Diferente, por exemplo, do inverno frio, que aumenta infarto, aumenta a incidência de algumas coisas, no verão disso é um pouco menos. Mas, ao mesmo tempo, aumenta a chance de desidratação e complicações relacionadas. Ao mesmo tempo, pessoas que sofrem mais com tendência à hipotensão, à queda de pressão, no verão isso é mais comum, aquelas pessoas que desmaiam por queda de pressão, enfim. Então, tem que estar mais alerta nesse momento. Mas acho que nessa faixa do ano, o mais importante é limites para as festividades, né? A gente fica todo mundo muito empolgado e 1 milhão de confraternizações e jantar de Natal, de novo e festa, e acaba extrapolando um pouco e o equilíbrio é tudo, né? Não é que é para não festejar, eu também sou a favor de festejar, mas cuidado, né? Porque a gente sempre fala que o problema do final do ano, mas o ano inteiro pode ser problema, mas você também não adianta jogar todo, entre aspas, serviço de um ano de academia, dieta, no finalzinho com essas estripulias, né? Então tem que ter um pouquinho de cuidado para poder aproveitar com segurança e começar o ano com o pé direito. Doutor, referente ainda a uma informação que eu vi recentemente, eu não vou me lembrar o órgão especificamente, mas que foi atrelado agora, é muito comum as pessoas fazerem, às vezes tem, né, o aferidor em casa para medir a pressão, enfim, e agora a pressão 13/9 é considerada alta, é isso mesmo? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que aconteceu foi no Congresso Europeu de Cardiologia, no Congresso do ESC, da Sociedade Europeia, em agosto e setembro, foi lançada uma atualização da diretriz europeia, né, de controle de hipertensão arterial. A diretriz brasileira ainda não está atualizada nesses valores, mas a diretriz europeia já sugere que o famoso 12/8 deveria ser 12/7, que é a pressão mínima, a pressão diastólica, né, que é o segundo número, o ideal é ficar em torno ali, o certo seria falar 70, mas a gente fala 7.
Então, existe uma nova classificação baseada não no número diretamente, mas em fatores de risco, em quem se enquadra em baixo, médio, alto risco por outros fatores, como sobrepeso, idade, tabagismo, diabetes, enfim. O ideal, o número mágico, parece ser 12/7. Não significa que o 12/8 agora está doente, não é isso. Mas se está 12/8, é ideal abrir o olho e já tentar baixar para 12/7, com algumas outras medidas, ou tentar, às vezes, está comendo muito sal, faz pouca atividade física, enfim. Mas vale lembrar que ainda não há uma atualização da diretriz brasileira. Então, no Brasil ainda vale. Mas como é que é isso? No Brasil não é hipertenso? Lá é? Não é a ferro e fogo assim. Lá foi o primeiro. Geralmente a sociedade europeia e americana estão sempre um pouquinho adiantados, e principalmente por causa do calendário. O calendário, igual no futebol, né? O calendário fica 6 meses na frente, né? Então, a gente tem essas coisas. E a brasileira deve ser atualizado esse ano não, em 2025, ou no máximo no outro. E aí os estudos todos são compilados, avaliados por uma banca de especialistas, e geralmente é consenso mundial, mas é uma tendência atual que o 12/8 seja 12/7. Doutor, isso pode, de alguma forma, trazer algum impacto para a saúde da população de forma prática? Eu pergunto isso porque a gente tem uma grande preocupação hoje, referente, por exemplo, a diabetes no Brasil. A gente tem índices aí altos de pessoas com diabetes, inclusive algumas que nem sabem que ainda têm a doença, e a própria estimativa do Ministério da Saúde é de um percentual alto ainda. E a gente tem, em contrapartida, também o sobrepeso, que a gente tem visto aí crescer nos últimos anos no Brasil. Isso pode se tornar um complicador para o futuro, tendo em vista essa nova regulamentação, ou é necessário já os cuidados a partir de agora, já que os índices têm sido preocupantes? Então, na verdade, isso tem duas óticas, né? Do ponto de vista estatístico, uma vez que você mude a regra, você engloba mais gente, então pode ser que de um dia para o outro você tenha muito mais hipertensos. Ficaram doentes de ontem para hoje? Não, só que agora eu classifico de uma forma mais abrangente, eu entro mais pessoas, né? Vou dar um exemplo bem idiota. Se eu falo que a altura para entrar num brinquedo é 1,50 m, vai entrar X pessoas, se no dia seguinte pode entrar com 1,48 m, pode ser que eu aumente a quantidade de pessoas. O brinquedo ficou mais concorrido? Não pelo brinquedo, mas sim pelo público-alvo. E aí isso vai acontecer, mas isso já serve de alerta, porque quando a gente fala que o 12/7 é melhor, não é baseado em opinião própria, em voz da cabeça. Assim, é uma série de estudos com milhares e milhares de pessoas nos últimos 10 anos, mais ou menos, ou até mais em alguns casos, que estão avaliando que o 12/7 parece ser melhor ao médio e longo prazo do que o 12/8. Não é que assim, meu Deus, com o 12/8 agora eu vou morrer. Não é isso. Mas, se você já está um pouquinho fora da faixa, é melhor você buscar atitudes para se enquadrar numa classificação de segurança para médio e longo prazo, você não ter complicações. Mesma coisa para colesterol, diabetes. O quanto antes você se enquadra no nível que é considerado seguro, mais protegido a médio e longo prazo você está. Doutor, queria agradecer a sua presença aqui com a gente para falar um pouquinho não só sobre a trajetória, mas passar outras orientações que são extremamente importantes para a população, principalmente com essa chegada de fim de ano, que a gente sabe que muita gente aproveita ali para comer aqueles alimentos que às vezes tem um pouco mais de açúcar, um pouco mais de sódio, enfim, e por aí vai. É necessário se cuidar também nesse fim de ano. É verdade. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. É sempre um prazer, estou à disposição aí. Muito obrigado. Bom final de ano para todo mundo, com juízo, para a gente começar bem o próximo. Um abraço, doutor. Obrigado mais uma vez. Um abraço, fica com Deus. Tchau.